Olá, vivemos tempos difíceis, mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Deus, ele é poderoso para transformar a tristeza em alegria. Ele é poderoso para restaurar qualquer situação na minha e na sua vida. Bem-vindo a mais um tempo aqui onde vamos compartilhar a palavra do Senhor e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 7, versículo 20. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 20, diz assim: O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles haviam roubado gado desses homens de Gate. Versículo 22. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha, Seerá, que edificou Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, bem como Uzem Zeerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Resef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elísima, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Às vezes a gente passa os olhos por esses textos e acha que Deus não tem nada a nos ensinar e a falar profundamente ao nosso coração, porque são vários nomes citados, filho de fulano, de Beltrano. Vamos orar e vamos mergulhar nesse texto. Deus, obrigado por esta palavra. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor, Deus, venha falar aos nossos corações nesse dia. Restaura, Deus, a nossa alegria, restaura a nossa esperança, porque o Senhor não é um Deus simplesmente, Pai amado, do qual nós falamos e que existe, mas não intervém na nossa vida, não. O Senhor é um Deus que intervém na nossa vida, o Senhor é um Deus que se preocupa, o Senhor é um Deus que deseja restaurar a sorte do teu povo, e esse dia pleno, essa restauração plena, há de acontecer em breve, na volta de Cristo Jesus. Nós cremos nisso, mas por enquanto, Pai, restaura a nossa esperança, aumenta a nossa fé, nos faz conhecer ainda mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pois é, nós vamos falar hoje sobre Efraim. Efraim foi uma das tribos, é o nome de uma das tribos de Israel, uma das 12 tribos, dos filhos de Jacó. Porém, Efraim não era filho de Jacó. Efraim era filho de José, ou seja, neto de Jacó. Jacó recebeu ele e o outro filho de José, chamado Manassés. Ambos haviam nascido no Egito e os abençoou e prometeu que eles seriam herdeiros da sua herança. Efraim foi um homem abençoado demais por Deus. Foi abençoado através da vida do seu avô Jacó, que lhe abençoou, inclusive, no lugar de seu irmão mais velho, Manassés. Seu nome, o nome de Efraim, significava duplamente abençoado, prosperidade. Porém, a sua história foi brutalmente marcada por um acidente, algo que ele não esperava, que trouxe certamente decepção, frustração e desesperança para a sua vida. Ninguém, na verdade, está livre dos acidentes da vida. Nem homens e mulheres de Deus, de acidentes inclusive, dentro de sua parentela e de sua família. Houve um acontecimento na vida de Efraim que provavelmente o fez se esquecer de quem era Deus e talvez das promessas de Deus que estavam sobre a sua vida. Como nós lemos no texto, Ezer e Eliade, seus filhos, foram mortos por serem pegos roubando gado de outro povo.
Que decepção, que frustração. Não foi isso que ele ensinou. Ele se desesperou. Ele não planejou isso para a sua família. Ele não ensinou isso aos seus filhos. Parece que Efraim, após esse fato no texto, desiste de sua vida. Parece que sua vida acabou. Mas Deus, ouça, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode transformar a tristeza em alegria. Ele pode curar a ferida e trazer de volta o sorriso, não só nos lábios, mas também na nossa alma, assim como provavelmente sentiu a descendência de Efraim. A tristeza de Efraim era nítida, irmãos e irmãs, e é declarada para todas as pessoas que viviam à sua volta naquele período. Talvez você pergunte assim, pastor, mas o texto não fala isso claramente. Fala sim, é só mergulharmos e estudarmos um pouquinho. O verso 23 nos mostra que ele teve um filho e colocou o nome desse filho de Berias, certo? E o versículo 23 diz que colocou Berias por causa das suas desgraças, das desgraças que a sua família havia sofrido. O significado de Berias é maldade. Talvez Efraim já tivesse desistido de ter filhos e filhos que glorificassem ao nome de Deus. O povo de Israel ele tinha esse costume de colocar o nome dos filhos ou o significado do nome dos seus filhos de acordo com a situação que eles estavam vivendo. Por exemplo, Samuel, o seu nome significa nome de Deus. E isso ajudava Ana, sua mãe, a lembrar da misericórdia que Deus teve com ela. Inclusive em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz que chamou Samuel, o menino, pois dizia, do Senhor o pedi. Ou seja, Ana estava orando, pedindo ao Senhor. Deus deu a ela um filho e ela deu o nome de Samuel, porque do Senhor o pedi. E o Senhor o concedeu o pedido. Ana tinha acabado de fazer o pedido e o Senhor o concedeu. Então Berias aqui nos mostra claramente que Efraim, ainda que estivesse mal por conta do acontecimento inesperado, ele ainda não conseguia ter esperança no seu futuro, nem no futuro da sua descendência. Quem não fica mal quando um desastre acontece? Quem não fica mal quando um familiar padece? Quem não fica mal quando um filho? Eu nunca tive essa experiência. E espero e oro ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, para que, se possível, eu não passe por isso. Mas quantas pessoas não ficam muito mal por perderem seus filhos? Mas ouça, escute uma coisa. Ainda que em meio a uma dor enorme, nós não vejamos uma luz no fim do túnel, nosso Deus permanece fiel. Ele pode mudar o seu estado. Ele pode restaurar a sua dor e colocar um bálsamo em sua ferida. Ele pode reverter o quadro da sua vida. Ele pode mudar a sua sorte e a dos seus descendentes. Por isso, continue confiando, continue crendo, continue sendo fiel a Deus. Os versículos 24 ao 27 nos mostram que, pelo menos em dois acontecimentos, Deus colocou a sua mão na causa de Efraim e reverteu a sua honra, reverteu a sua sorte e restaurou a sua vida. Primeiro, a filha de Efraim, ela prosperou em sua vida. Seera, como diz o texto, construiu 2 cidades, como nós vemos no versículo 24, e você pode conferir a sua Bíblia. Foi próspera, avançou, cresceu. Em segundo lugar, e aqui é onde eu queria talvez me deter um pouco mais, através da descendência de Berias, Deus trouxe honra, restaurou a honra sobre a memória da descendência de Efraim. Os versículos 25 ao 27 dizem o seguinte, acompanhe comigo. O filho de Berias foi Refá, de quem foi filho Resef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisima, de quem foi filho Num,
de quem foi filho Josué. Josué, filho de Num. Aquele mesmo Josué que leva o seu nome em um livro da Bíblia. Nasceu na descendência de Berias, da tribo de Efraim, e foi um instrumento de honra e restauração do orgulho daquela família. Josué foi um homem de Deus, usado por Deus, temente a Deus, que o Senhor usou para liderar o povo de Israel e entrar na terra prometida e dar a terra prometida àquele povo. Talvez tenha demorado muitos anos aos nossos olhos, e a grande verdade é que demorou mesmo. Mas ouça, Deus nunca falha. Então, entenda algo, por amor a Ele, permaneça. Seja fiel, mesmo diante dos maiores desafios de sua vida, das maiores dificuldades. Ore, chore, clame ao Senhor, mas deposite toda a sua confiança nele. Coloque o seu vigor, ou até mesmo a sua tristeza diante do Senhor. Coloque a sua ferida diante de Deus. Coloque as suas dores diante de Deus. Coloque as suas frustrações diante de Deus. Mas ponha confiante, totalmente entregue a Ele. E de alguma forma descanse. Nós não sabemos do futuro, mas podemos ter uma convicção sobre o futuro. Podemos confiar em Deus, viver em Deus, nos dedicarmos a Deus. Pois mesmo que nos aconteça algo muito complicado, à semelhança de Efraim, nós podemos ter a convicção de que o nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história. Aleluia! Ele é poderoso para mudar a história da nossa descendência. Ele é poderoso para restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa honra. Por isso, permaneça em Deus. Eu sei que muitas vezes a vida não é fácil, mas permaneça no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e creia que num tempo oportuno Ele se levantará em nosso favor, em seu favor. E ainda que você não veja com os teus olhos, Ele te honrará. Às vezes você se pergunta, mas para que eu vou orar mais pelos meus filhos? Eles já estão perdidos. Ei, ouça. Continue investindo. Talvez os seus olhos naturais não vejam, mas o Senhor, Ele honra os seus filhos e filhas, Ele honra os seus servos e servas. Continue clamando, continue orando. Deus é poderoso para reverter e restaurar a nossa honra e a nossa sorte. Vamos orar? Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor neste dia. Queremos colocar as nossas feridas, nossas dores, nossas angústias, nossas preocupações, nossas frustrações, chateações. Deus, a nossa vida diante do Senhor. Chorarmos, Deus, porque às vezes a vida não é fácil. Mas, Deus, chorarmos declarando a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. E no Deus que não só pode, mas faz todas as coisas. Porque o Senhor não é um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, simplesmente assistindo a nossa vida. O Senhor é um Deus presente que intervém na nossa história, que intervém na nossa vida, cumpre as tuas promessas. Nós cremos nisso, Deus, cremos piamente. Então nos ajude a crer que nós não estamos investindo em algo que não vai dar certo, não. Nós estamos investindo em algo que já deu certo, porque o Senhor já nos tornou mais que vencedores em Cristo Jesus. E ainda que neste mundo a gente não experimente a plenitude de todas as bênçãos que o Senhor tem, certamente chegará um dia onde nós seremos felizes em Ti. Eu abençoo as vidas que me ouvem, abençoo essas vidas e clamo pelo Teu bálsamo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.